Boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação, da Secretaria de Educação do Estado do Piauí, alunos da segunda série do ensino médio que acompanham as nossas aulas aqui pelo canal. Boa noite a todos, eu sou a professora Marília Ferreira, sou professora de literatura aqui também de vocês, tá? Na nossa aula de hoje vamos começar assunto novo, né? Vamos trazer a literatura da segunda metade do século XIX, chegando ao final do século XIX, com a poesia agora, né? Vamos falar de recursos poéticos, de poesias, daquilo que foi feito na literatura brasileira do século XIX. E no final do século XIX, dois recursos poéticos são colocados à disposição da sociedade. O recurso do parnasianismo e o recurso do simbolismo. Cronologicamente falando, o parnasianismo está na frente. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Em 1882, nós vamos ter as primeiras manifestações do parnasianismo no Brasil, tá? E depois nós vamos encontrar as manifestações do simbolismo em 1893. Bom, o que é o parnasiano? O parnasiano é um movimento estético literário focado na produção de poemas, né, de textos líricos, que tem como característica o retorno aos ideais clássicos, né, principalmente aí os ideais da Grécia Antiga. O próprio nome, parnasianismo, vem dessa referência, desse resgate que é feito aí a respeito dessa literatura. Parnaso era a montanha, essa montanha bem aí na Grécia, onde os autores, né, os escritores, iam para adquirir inspiração, né? E aí essas inspirações, porque ficava num monte, né, numa região montanhosa, existia um templo em que, segundo se acreditava, aqueles que o frequentavam recebiam inspiração dos deuses, aí principalmente das artes, tá? Apolo e as musas do Monte Parnaso mostram essa representação de uma crença em uma entidade mitológica capaz de adornar aí os literatos, os produtores de literatura, com uma produção, uma inteligência que os capacitava a produzir uma literatura de extrema qualidade. Extrema mesmo, porque uma das ideias básicas do movimento parnasiano é sempre trabalhar com a perfeição, tá? No Brasil, o parnasianismo se instituiu praticamente concorrendo com o realismo e naturalismo. A gente sabe que essas duas estéticas aqui, ó, foram propostas em 1881, a primeira com a publicação dos romances de José de Alencar, né? Ou melhor, a primeira com a produção de Machado de Assis e o naturalismo com a Luiz de Azevedo. E um ano depois, em 1882, a gente colocou aqui, ó, o livro de Teófilo Dias, Fanfarras, está aí, olha, a reprodução, a fotografia que ilustra, né, aquilo que foi, que era o cartaz, ou melhor, a capa do livro, né, na sua primeira edição, com características do movimento que acontecia na França, né? O parnasianismo só teve em dois lugares, gente, na França e no Brasil. Então, era um movimento estético, principalmente, que ia na contramão dos dois movimentos que aconteceram aqui, o realismo e o naturalismo. A sociedade estava, para o final do século, mais preocupada em discutir questões mais graves do que ornar, né? Trabalhar essa ornamentação que a gente vai encontrar dentro dessa literatura tradicional, tá? Ou dessa literatura parnasiana que nós vamos conhecer a partir de agora. Então, o parnasianismo teve uma longa duração no nosso país, tá? Não foi rápido, não. Inclusive, foi tão impactante que a gente vai encontrar a literatura parnasiana
é, se consagrando como o principal elemento aí a ser trabalhado dentro desse contexto. Eles se consolidam num grupo tão forte, tão forte, tão forte, que eles acabam fundando a Academia Brasileira de Letras e se tornando aquela, vamos dizer assim, sociedade literária conceituadíssima de moral inabalável, né? E é sobre a influência do parnasianismo que as obras principais do nosso país, vamos dizer assim, uma das obras artísticas do país, da música do final do século, do início do século XX, é criada. A composição do hino nacional é de influência nitidamente parnasiana. Osório Duque Estrada, que foi o compositor daquela melodia ou daquela letra, fez sobretudo para trazer o estilo parnasiano, requintadíssimo, cheio de figuras de linguagem, palavras dificílabos, né? Ostenta o lábaro, o estrelado, a gente viu lá. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado, retumbante. Até hoje tem gente que não sabe o que é isso aí, por conta dessa linguagem sofisticada que o Osório Duque Estrada emprega. Tudo influência dos parnasianos, tá? Então, ele em 1909, ele fez, vamos dizer, essa composição, né? Já no início do século, em 1909, ele deu a versão final. Em 1922, o governo brasileiro compra o hino nacional e o transforma em hino que nos representa, né? E aí esse rebuscamento linguístico todo, né, que faz com que o hino nacional se transforme nessa peça monumental de uma brasilidade, era a forma que os parnasianos tinham de encarar aí a sua sociedade, que tinha que ser pautada em torno desse aspecto, vamos dizer assim, comprometido. Com esse rebuscamento das palavras, com essa musicalidade, com essa efervescência aí de estilos sofisticados. Os parnasianos, eles vão ser a base da produção literária no Brasil durante o século, né, durante aquele momento todo do início do século. Eles só vão começar a cair em desgraça quando os modernistas começarem a chincalhar com a sua moral. E um dos que mais brilhantemente produz essa, vamos dizer assim, esse comprometimento é o Mário de Andrade, ou Manuel Bandeira. Na Semana de Arte Moderna, né, os modernistas chacoalham a semana com o poema Os Sapos. E aí eles representam os modernistas, aí a figura dos parnasianos, como sapos tanoeiros. Vede como primo em comer os hiatos, que arte, e nunca rimos termos cognatos. O meu verso é bom, frumento sem joio, faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 150 anos que lhes dei a norma, reduzir sem danos a forma a forma. Então a gente vai observar que ele vai discorrendo sobre aquilo que seria a estética parnasiana. É sem sentido rimar todas essas palavras se você não tem aí algo mais substancioso a transmitir. E aí, diante da literatura produzida pelo autor, a gente vai poder perceber essa crítica ácida que é feita aos parnasianos e seu estilo aristocrático, o seu estilo enfunado e sem nenhum conteúdo, tá? Ou seja, para os modernistas de 22, isso já caiu no ostracismo e nem estava mais aí representativo do nosso país, tá? Bom, quem são esses famosos parnasianos brasileiros? Os parnasianos brasileiros são três: Olavo Bilac, Alberto de Oliveira e Raimundo Corrêa. Formam a chamada
tríade parnasiana, né? O polêmico Olavo Bilac, aí o seu quase cunhado Raimundo de Oliveira, ou Raimundo Alberto de Oliveira, e o médico Raimundo Corrêa. Vamos falar de dois deles hoje, deixemos o Alberto de Oliveira para a próxima semana. Os dois mais expressivos. O primeiro, o mais famoso, que é o Olavo Bilac, né? O príncipe dos poetas brasileiros, né? Um jovem de uma família importante do Rio de Janeiro, que tenta ser médico e advogado, mas se encontra como jornalista e principalmente poeta, a sua atividade mais primorosa, né? O Olavo Bilac era uma figura emblemática do final do século XIX. Era um jovem bem-nascido que se vestia com muita elegância e que tinha uma legião de amigos. Muitos diziam que eram puxadores de saco dele, né? Mas ele acabava, né, dando essa tônica aí importante a essa literatura produzida por esses jovens poetas, principalmente que trouxeram da França esse estilo sofisticado da Belle Époque, responsável pela divulgação aí ou melhor, pela retomada da perfeição formal. Apesar dos escândalos, né, ele se envolveu em um imbróglio com o Raul Pompeia, escritor do Ateneu, que a gente trabalhou na aula passada, né? O Ateneu era um romance que denunciava e que camuflava talvez a condição pessoal do Raul Pompeia, que seria a sua homoafetividade desenvolvida, aflorescida, seja aí o termo que você queira utilizar, durante o período em que ele viveu no internato, né? Destinado a apenas a sua educação durante o período que ele ficou no internato durante a educação. Depois que ele saiu de lá, né, aí o próprio Olavo Bilac ficou criticando ele, dizendo que o poema, na verdade, ou melhor, o livro, na verdade, era ele se denunciando, né, ou ele se mostrando dentro da sua homoafetividade. É claro que o outro, na época, era inconcebível, né, numa sociedade tradicional e ainda patriarcalista, a referência a esse tipo de comportamento, a esse tipo de posicionamento. E aí ficaram os dois, né, brigando, buscando aí o podre do outro, até que um dia o Raimundo Corrêa consegue armar um flagrante lá na universidade em que o Olavo Bilac estuda, de uma possível prática de necrofilia. Aí é um escândalo, os jornais denunciam, mas mesmo assim, para você ter uma ideia de como era o perfil do Olavo Bilac, ele não perde a majestade, ainda é considerado o príncipe dos poetas brasileiros, tá? E produz uma produção literária voltada aí, ó, para aspectos que ele coloca, que mostram o completo distanciamento dele da realidade e uma rejeição contra o cientificismo. É isso que os parnasianos muitas vezes sofrem. A crítica por serem pessoas vazias. Porque enquanto estava lá o realista tentando diminuir a angústia, a solidão, a sensação de frustração do burguês que se vê fracassado nas suas atitudes sociais, o naturalista está tentando lá elucidar os problemas das classes mais coletivas. E os parnasianos achando que o livro não serve para isso. Olha as palavras aí questionáveis de Olavo Bilac. Os livros não matam a fome, não suprem a miséria, não acabam com as desigualdades, com as injustiças do mundo, mas consolam as almas e fazem-nos sonhar. Olha como ele é contrário ao distanciamento da realidade. Para que falar sobre a realidade? Se a realidade não faz, a denúncia dela não modifica. Modifica, Senhor, porque quando a gente tem várias pessoas que sabem, a gente consegue
aí movimentar a sociedade em prol de uma unidade, né? Assim não. Mas isso era de quem era um pensamento elitista, né? Claro, um jovem rico, bem nascido, não ia se preocupar com a miséria que ele não vive na pele, né? Sua obra é caracterizada pela linguagem clássica e os conteúdos são meio que históricos, patrióticos, emotivos, platônicos e também sensuais, levantando mais ainda aquela polêmica. É do Olavo Bilac o hino à nossa bandeira. Salve o lindo pendão da esperança. Salve o símbolo orgulho de paz, né? Eita, da pátria. E aí ele vai cantando uma verdadeira adoração a esse símbolo nacional. Outro símbolo que foi evidenciado, né, e aclamado pelo Olavo Bilac foi a língua portuguesa. Olha aí como, em vez dele falar dos problemas, da fome, da miséria, de todas as situações aí envolvendo a representatividade social, ele estava falando de coisas sem sentido, né? O idioma, a pátria, a questão da bandeira, são visões patrióticas diante questionáveis, porque a gente estava vivendo um período, né, social complicado. O início do século XX foi extremamente difícil, tínhamos situações complexas no nosso país, como a gente vai vivenciar, né? A guerra de Canudos, né? A fragilidade da economia, os governos militares que tomaram o poder de Dom Pedro e não estavam dando certo, as revoltas populares, várias situações, a chegada dos imigrantes, o aumento do desemprego, aí o processo de favelização dos grandes centros, a miséria e a pobreza do Nordeste, e o cara falando da língua portuguesa, né? Então é assim, é uma insensibilidade social, mas era a opção deles. Eles acreditavam que era mais fácil falar para as estrelas. Olha aí, gente, o poema Via Láctea. Ora, direis, ouvis estrelas. Certo, perdeste o senso. Eu vos direis, no entanto, que para ouvi-las, muitas vezes desperto. Abro a janela, pálido de espanto, e conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um pálido aberto, cintila, eu, ao vir do pôr do sol, saudoso em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? Eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e entender estrelas. Olha aí, quando você está apaixonado, você está capacitado para conversar com as estrelas. Você fica aéreo, né? Mesmo, você fica assim, realmente perdido no firmamento. Então, essa poesia do Olavo Bilac mostra até uma situação pouco fora dos padrões românticos, ou fora dos padrões parnasianos, porque o parnasianismo ele é contrário ao movimento romântico, tá? E aí ele não gostava, não era para falar sobre isso, era para manter o controle racional de todos esses aspectos. E aí, na verdade, a gente vai poder perceber que o nosso escritor ele vai ter essa possibilidade de trazer aí toda esse comprometimento numa literatura que seria aprazível aos mais sofisticados ouvidos da sociedade da época, tá? Então aqui a gente vai encontrar o nosso translocado amigo falando das estrelas, falando de como ele conversa com as estrelas quando ele está apaixonado, tá bom? Bom, gente, ó, primeira questão, vou pedir aqui 2 minutinhos para que você possa, através da leitura, 2 não, 3 minutinhos, para você, através da leitura, começar a testar o Olavo Bilac, tá? No sentido de tentar entender, para você saber qual é a temática que ele vai trabalhar aí nesse poema. 3 minutinhos, por favor.
A Rua Beneditino escreve: no aconchego do claustro, na paciência e no sossego, trabalha e teima e lima e sofre e sua, mas que na forma se disfarce o emprego do esforço e trama viva se construa de tal modo que a imagem fique nua, rica, mas sóbria, como um templo grego. Palavras aí do nosso Olavo Bilac, tá? O Olavo Bilac tematiza de modo central algumas características da estética parnasiana. Quais são elas? Vamos lá. Impessoalidade e objetividade no tratamento da realidade. Emprego da linguagem rebuscada e preferência por forma fixa. Exploração da mitologia grega, da cultura clássica, que se manifestam na comparação da arte a um templo grego. Letra D. Valorização da estética e busca da perfeição formal, exprimindo o fazer poético do verso trabalha e teima e lima e sofre sua. E valorização da subjetividade. Bom, ele quer que você identifique as características da estética parnasiana. Valorização da subjetividade, não, né? Impessoalidade e objetividade no tratamento da realidade. Impessoalidade, sim, mas objetividade, ele nem falava de realidade. O emprego da linguagem rebuscada e preferência por formas fixas, pode ser. Exploração da mitologia grega e da cultura clássica que se manifestam na comparação da arte a um templo grego, também pode ser. Valorização da estética e busca da perfeição formal, exprimindo fazer poético, né? O trabalho teime, lima e sofre suma, também pode ser. Alternativas aqui, ó, letra B, letra C e letra D. São características do movimento parnasiano que são trabalhadas lá na composição do nosso autor. Então, as três atitudes são tipicamente parnasianas, tá? E torce, aprimora, alteia, lima a frase e, enfim, no verso de ouro engasta a rima como um rubi. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourives, saia sem um defeito. No excerto, a atividade poética é comparada ao trabalho do ourives, porque para o autor, letra A, o poeta não se assemelha ao trabalho artesanal ou ao trabalhador artesanal. Letra B, o poeta se identifica com a natureza. Letra C, a poesia é preciosa como um rubi. Letra D, na poesia não pode faltar rima. Letra E, o poeta é como um lapidador, né? Bom, ele compara a poesia porque, como um ourives, ele é também um lapidador. Ele vai aos poucos moldando a literatura dentro desses aspectos da perfeição, como um grande artesão de matérias-primas como ouro, joias, esmeraldas, rubis, que fazem de uma pedra uma joia rara. Tá bom? Última flor do laço. Olha aí a poesia do nosso autor para aí o nosso representante maior. Última flor do laço para a nossa língua portuguesa. Inculta e bela, és a um templo esplendor e sepultura. Ouro nativo que na gana impura, bruta mina entre os cascalhos vela. Professor, o que é que ele quis dizer? Laço é a região onde surge o português em Portugal. E ela era inculta porque ela era falada pelos povos dominados, ela é uma língua construída de um caráter popular. E olha que ela é difícil, né? Mas bela, porque ao mesmo tempo ela é riqueza e também dificuldade. Aí ele diz, amo-te assim desconhecida e obscura, de tuba de alto glangor, lira singela, que tens o tron e o silvo da procela e o arrolo da saudade e da ternura.
Amo o teu viço agreste, o teu aroma, de virgens selvas e de oceano largo. Amo-te, ó rude e doloroso idioma, em que da voz materna ouvi meu filho, em que Camões chorou no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Bom, na terceira questão, ele fala: a linguagem utilizada no movimento parnasiano se caracterizou pela preferência de versos livres? Nananina, não. Os autores gostavam era de versos metrificados, inclusive os parnasianos foram os criadores dos versos dodecassílabos. Dodecassílabos eram versos muito, muito sofisticados, versos de 12 sílabas poéticas. Os versos dodecassílabos mostram essa representação. Por utilizar poemas de forma fixa, né? Poema de forma fixa apresenta aí o caso do soneto, né? Por ser subjetivo e conter traços de oralidade, jamais. Focar em temas místicos, não. Mitológicos, sim. Por conter aspectos pessoais, jamais. Eles nem gostavam de se envolver. A alternativa correta, letra B de bolinha, gente, ó. Poesia do nosso autor, Olavo Bilac. Vamos chegando aí ao final da nossa aula, os 10 minutos, para dar tempo da gente falar sobre o juiz Raimundo Correia, né? O Raimundo Correia, gente, nasceu em São Luís, no Maranhão, era um juiz de direito e também foi alçado ao cargo de imortal da Academia Brasileira de Letras. Olha aí ele com o fardão da academia, que foi montada pelo seu colega intelectual Olavo Bilac, né? Que chamou inicialmente os melhores intelectuais de todo o Brasil para poder formar essa casta de gente importante, fina, sofisticada e que representava a melhor produção da literatura dele. O nosso escritor, gente, ou melhor, o nosso poeta, ele tinha uma particularidade. Ele meio que transita no século XX por todas as escolas importantes daquele momento. Inicialmente romântico, quando trabalha versos singelos, bem ao estilo dos românticos do romântico Casimiro de Abreu, que mencionava as saudades infantis, com também aí os versos mais mórbidos, né? E principalmente negativistas de autores como Fagundes Varela, né? Que trabalhavam essa questão dessa literatura mais intensa, ultrarromântica e mórbida. Depois ele volta aí para o soneto dodecassílabo, né? E dentro da estética parnasiana se contrapõe àquilo que seria o pensamento dos seus colegas, né? Em relação ao que a literatura representava e o que ela deveria cantar, mostrando um lado negativista, existencial e principalmente marcado por reflexões de ordem moral e social, que era uma coisa que os parnasianos não nem sequer aí pleiteavam. E depois ele migra, ele intensifica esse pessimismo, porque quando ele quando ele se alia ao Fagundes Varela, lá na fase dele romântica, ele já tinha problemas pessoais, né? Principalmente de uma situação que a gente vai encontrar hoje muito comum, que é a depressão, né? E aí, quando ele chega nessa fase final da sua produção, ele chega imerso a problemas sérios, como aí o suicídio da esposa, fruto de uma vivência também de problemas psicológicos como a depressão, e faz com que essa literatura reflita essa realidade, vamos dizer assim, marcadamente por essas tragédias pessoais. E isso faz com que a literatura dele seja um refúgio e também uma forma de se desligar desses problemas físicos
e de buscar, através dessa literatura, aí o seu despreendimento desses problemas. É como a literatura acaba buscando esse etéreo, esse espaço sideral para onde ele menciona querer ir para poder se afastar dessas problemáticas. E uma das formas de afastamento é buscar essa literatura aí intensa. Se eu pudesse, o espírito que chora, ver através da máscara da face, quanta gente talvez que inveja agora nos causa então piedade nos causasse. Então ele diz que as pessoas se escondem, né, nos sentimentos, né, e muitas vezes não deixam transparecer nas suas faces aquilo que na verdade sente. Então você vê as pessoas sorrindo, né? Vê as pessoas fingindo aqueles comportamentos, mas não sabe o que está por trás dessas representações. E aí a gente vai ver que ele faz alusão a esses comportamentos pouco claros que os autores vão tomar dentro dessa sua postura. E aí essa temática, gente, dessa análise psicológica, dessa geração marcada por essa literatura ou por essas informações pessoais que marcam emotivamente de forma contrária, não são características de um autor com tendências e comportamentos parnasianos, viu, gente? Então, isso aí já faz com que você olhe de uma forma diferente para o autor. Esse texto aí, As Pombas, é um texto da fase inicial. Vai-se a primeira pomba despertada. Vai-se outra mais outra, enfim, dezenas. As pombas vão dos pombais apenas, dos pombais. Apenas raia sanguínea e fresca a madrugada. À tarde, quando a rígida noitada sopra aos pombais, de novo elas, serenas, rufando as asas, sacudindo as penas, voltam todas em bando e em revoada. Também os corações, onde abotoam os sonhos, por uns céleres voam, como voam as pombas dos pombais. No azul da adolescência, as asas soltam, fogem, mas aos pombais as pombas voltam. E eles, aos corações, não voltam mais. Então, é um poema, né, um soneto que fala sobre esse processo de amadurecimento, né, que a literatura parnasiana, ou que ele resgata dentro daquele conceito que a gente falou para vocês do romantismo, né? De resgate das suas memórias afetivas, dos seus processos de transição. Isso faz com que a gente possa encontrar na produção do nosso autor Raimundo Corrêa, essa referência importante dessa literatura, tá? Então aqui é um dos sonetos que lembra essa fase inicial. E dentro disso temos essa questão para a gente poder responder aí. Vamos lá ler coletivamente. O poema de Raimundo Corrêa ilustra o parnasianismo brasileiro. Dele pode-se depreender as seguintes características desse movimento literário. Sonetos em versos decassílabos, com predominância de descrição e vocabulário seleto. Versos com predominância de narração e ênfase nos aspectos sonoros. Versos sem rima e liberdade de expressão dos sentimentos e recorrência das imagens. Sonetos com versos livres, exploração do plano imagético e sonoro. Soneto com rimas raras, com descrição e presença da mitologia, gente. Vamos lá, o poema do Raimundo Corrêa ilustra o que do parnasianismo?
Soneto de versos decassílabos com predominância de descrição e vocabulário seleto. Letra B, versos livres? Não, vamos cortar todos esses versos. Essas alternativas que tem versos livres, versos sem rima, porque não é a praia deles, tá? De trabalhar essa questão aqui. Versos decassílabos, dodecassílabos era a preferida deles, não 10. Já são mais sofisticados, né? E trabalham com essa representação. Mas aqui, nesse caso, ele vai trazer essa representação aqui. Por que que a gente... Ah, porque aqui ele não trabalha com essas rimas raras aqui, nesse soneto, ó, dele. Despertada, dezenas, apenas, madrugadas. Não tem nenhuma rima rara, porque a rima rara é aquela rima em que você tem um palavreado sofisticado, difícil, até mesmo de você produzir dentro dessas experiências aí, tá? Então, alternativa correta, letra A, tá? Os dois últimos versos do poema revelam, para a gente fechar a nossa aula, o enobrecimento da velhice após a realização dos sonhos da juventude, uma mentalidade conformista em relação ao amor e às desilusões vividas na juventude, uma irritação com a dificuldade de se realizarem os sonhos, um relativo menosprezo com os sentimentos humanos vividos na juventude, uma visão pessimista da condição humana em relação ao tempo e à vida e ao tempo. A alternativa correta é essa. A juventude passa e a emoção não volta mais, né? Enquanto está aflorando ali, ele está naquela expectativa, naquele processo, mas, na verdade, quando ela se esvai, fica somente aquelas lembranças dos fatos que eles haviam consagrado dentro da sua juventude. Bom, na nossa aula de hoje de literatura, nós falamos sobre a poesia parnasiana. Trouxemos dois autores muito lembrados aí em provas, concursos, vestibulares, o Olavo Bilac, que é o príncipe dos poetas brasileiros, e o Raimundo Corrêa, que faz parte também da tríade parnasiana, que fez tanto sucesso no Brasil do final do século passado, né? do século XIX para o início do século XX, tá bom? Na próxima aula a gente volta com mais conhecimentos aqui pelo canal. Uma boa noite a todos e até mais, gente. Tchauzinho!